Aproveitei a pluralização dos termos, que lá estava faltando, e alguma coisa daquilo também eu posso ampliar o meu vocabulário polimático. De modo que seu trabalho, estou tirando casquinha em 4 lados. Alguns. Agora eu fiz ao todo 35. É que ali eu tinha que aproveitar a ação e depois, vamos dizer assim, o resultado daquela consequência. Então eu enriqueci tudo. Agora fiz 35 mais escolhidos, entende? Agora isso é bom para a pessoa pensar. Em matéria de pesquisa, o ideal seria que eu fizesse essa listagem e desse para o povo que vai pesquisar. Agora o termo é esse, exaustão conceitual. Hein? Essa aí eu coloquei. Agora eu vou colocar ainda lá no vocabulário polimático. Lá eu vou checar tudo que eu fiz, através do vocabulário. Você sabe o que é o vocabulário polimático? Aquele que a Mabel usou, então. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje é 26 de setembro de 2009, sábado. O verbete é o 1337, 3 páginas, 45 logias e 9 máximas, tá certo? Ele está no volume 1, aqui dos 7 volumes, páginas 392 a 394. Estou falando que eu já chequei, para ver se está tudo aí. Agora, a ansiedade omissiva, isso é o tema. É a especialidade, o universo da parapatologia. A ansiedade omissiva é o estado afetivo penoso de receio e de apreensão sem causa evidente, caracterizado pela expectativa de algum perigo indeterminado e impreciso, diante do qual o indivíduo se julga indefeso e comete omissões deficitárias, deixando por onde passa lacunas, falhas e deficiências nas ações diuturnas. A autopensamização interrompida antes da expansão máxima possível à neo-ideia. O ansiosismo lacunado. A falha a partir da precipitação. A fissura do assodamento. A deficiência cavada pela impulsividade. A imprudência gerada pela irreflexão. Os transtornos criados pela afobação. Os acidentes de percurso tornados rotineiros ou habituais. A ação de passar por cima do relevante. A não sustentação dos autoesforços até a acabativa razoável. Então, é a hora que a pessoa se omite, porque ela para antes da hora. Agora, essa está dentro da cultura do corre-corre. A condição patológica da ansiedade omissiva pode ser considerada questão momentosa, pois ainda incide, com evidente frequência, na vida intrafísica das consciências intermissivistas. Você tem alguma relação vivencial com a condição da ansiedade omissiva? Inconsciente ou consciente? Se você quiser aumentar alguma coisa, o menos difícil é a interaciologia. No caso, faltam 3 só. Agora, nós temos aqui umas perguntas. Nesses últimos meses, tive a intuição de aprofundar a pesquisa do conceito de equanimidade. Ainda não aprofundei demais na pesquisa, mas notei que o que existe em termos de bibliografia tem mais a ver com o orientalismo e tem abordagem bastante mística e sugere conformismo ou contemplação. O professor tem sugestões de autores que vale a pena pesquisar sobre o tema da equanimidade. Olha, a primeira coisa é a seguinte: existia aqui no Brasil, dentro da economia, um processo chamado equitativa, que era baseado na equanimidade. Vocês lembram? Alguém aí lembra dessa equitativa? Ainda tem ainda, né? Agora, veja, isso aí é dentro da economia, não tem nada com esse negócio de orientalismo, nada disso. Agora, no conscienciograma, o termo equanimidade
aparece na seção de coerência. Sim. Como é que vai haver coerência sem equanimidade? É possível isso? Agora, na elaboração dessas perguntas do conscienciograma, o professor considerou qual a definição do conceito de equanimidade. É aquilo que é equânime. Do ponto de vista de consciência, para a consciência não tem novidade nenhuma nisso, não. Pode explicar sobre a relação do exemplo silencioso e a equanimidade? O exemplo silencioso é o seguinte: a equanimidade, se o exemplo é bom, é porque ele tem uma mega fraternidade. A mega fraternidade, ela equaliza por cima. Então, é a equanimidade suprema, aquela que é da cosmoética, da evolução, da inteligência evolutiva. Então, equanimidade é a hora que você deixa de ser da diplomacia para vir para a rua, para ficar igual a todo mundo. Na hora que você deixa o elitismo e fica junto da plebe. Então, o problema todo é o socialismo, o comunismo, a igualdade, a fraternidade. Égalité, fraternité, é isso aí. Tá certo? E liberté. Então, o processo todo da equanimidade está dentro disso. Não é nada desse processo aí, não. Eles tiram isso porque querem mostrar o processo da fraternidade pura. A equanimidade realmente é por isso. Agora, lembre-se, a equanimidade nivela por cima, do ponto de vista evolutivo. Pensa nisso. Tem uma amiga que, após 20 anos de toxomania, está determinada a mudar. Está sentindo muitas repercussões físicas, com muitas dores de cabeça, entre outros sintomas. Seu nome está na TENEPS. O que mais pode ser feito para ajudá-la, principalmente com respeito à pressão extrafísica patológica? A melhor coisa que tem é interná-la durante uma boa temporada, para ela ter atendimento médico direto. Isso pode ajudar muito. Porque assim a pessoa vai ser tratada de uma maneira melhor, vendo as comorbidades, ou seja, quais os reflexos, quais os problemas negativos dessa intoxicação. Depois de 20 anos, os órgãos e sistema dessa pessoa estão tudo alterados. É preciso ver isso pela medicina, fazer bastante exame, urubu-servar tudo, fazer um levantamento aí minucioso. Aí é que entra a exaustão conceitual do soma, do ginossoma dessa senhora. Se possível, gostaria que me dissesse quais os livros que serviram de inspiração para André Luiz escrever Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Luciano dos Anjos informa ter sido o arte fritzcano tocante ao mecanismo da mediunidade. O senhor confirma essa informação? Não. Ele pegou uma série de livros que o povo estudava na ocasião, que a gente debatia com os outros. Esse aí foi um dos livros. Mas tem um monte de coisa. Ele estudou, inclusive, do próprio Fritz Kahn, existia um negócio sobre sexo. Ele sabia por causa dos nossos debates com o povo. O livro foi criado na base desses debates, tinha muita coisa nesse sentido. Então eles quiseram saber. Agora, veja, ele diz respeito àquela época. Muita coisa da ciência ali já foi superada. Agora, no caso da Evolução em Dois Mundos, qual o livro terreno que o Espírito se inspirou? Isso aí eu não sei exatamente tudo, não. O problema é que ele se inspirou, foi mais nos processos extrafísicos. Luciano dos Anjos também diz que André Luiz é Faustino Monteiro Esposel. O senhor confirma? Não, já falei isso aqui, isso é besteira enorme. André Luiz foi o Carlos Chagas. Eu já conhecia ele antes de encontrar e conhecer o Chico Xavier diretamente. Tem nada disso, tudo é bobagem. Agora, está cheio de ilusão no movimento espírita, por isso que eu saí de lá. Continua as ilusões do mesmo jeito, a bobajada, as tolices, a infantilidade, está cheio disso. A busca pelo atalho, o encurtamento de caminho, a impaciência pela demora necessária ao completo amadurecimento e a colheita do fruto ainda verde, são causas ou efeitos da ansiedade omissiva? Depende do caso. Às vezes pode ser causa, às vezes pode ser efeito. Uma coisa vai e volta. Tudo é possível, não é isso? Mas agora, o problema é nós sabermos o que é ansiedade omissiva. Ela cria realmente omissões, a ansiedade, horríveis. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui, nós temos o status atual da revisão dos verbetes dos verbetógrafos da CCCI. Verbetes finalizados 9.
Verbetes aguardando correções do autor após a revisão, 15. Verbetes aguardando conclusão do verbete anterior do mesmo autor, 6. Verbetes em fase reescrita após identificação de inadequação ao modelo, 3. Verbetes com tema publicado em tertúlia antes da finalização pelo autor. Aqui eu não entendi. Foi publicado em tertúlia? O que quer dizer isso? Coincidiu? Ah, sim, eles não escutaram que já tinham um verbete. A pessoa escreveu o verbete, estava em processo de revisão, e aí o tema foi apresentado em tertúlia. Pois é, não, que eu já tinha feito, me perguntaram para fazer. Agora, verbetes em revisão, 7. Verbetes não entregue pelos autores após distribuição do manual de qualificação, 55. Quer dizer que os autores estão trabalhando nesses verbetes, é isso? Agora, está muito bom, vocês estão estudando, passando pente fino. Isso é exaustividade, agora, exaustão de conceito. Professor, aproveitar então para o pessoal que tem verbete. O que é que vocês estão esperando que me entregue? Para entrar nos 20 primeiros. Aqui hoje, então, não é o livro, é o verbete. Cadê o verbete? Cadê o verbete? Para ser o pioneiro dos 20 primeiros verbetes, né, que vão ser debatidos. Não, eu só recebo de 20 em 20, que é para trazer tudo aqui. Senão a gente vai trabalhar pela metade, não dá certo. Olha, eu quero dizer para vocês que eu acabei de receber aqui Consciência, Terapia em Foco, ano 3, número 3, setembro de 2009. A inauguração do campus OIC. Histórico e perspectivas da consciência terapia, um belo artigo do Francisco Carvalho, doutor Francisco Carvalho. Voluntariado OIC. Sessão de saúde, tudo tem aqui. E OIC em números. O caso está muito bem feitinho, bem arrumado. Outra coisa, a gente lê tudo que está escrito. Entendeu? Esse está muito bem feito. Vale a pena, se alguém quiser ver. Agora, ó, já que a gente falou em verbete, eu queria mostrar, se tem alguém que está fazendo o livro, não é verbete, mas o livro com dissertação, ou seja, com narrativa, está narrando alguma coisa, um processo assim, que tenha muita influência da literatura, eu quero indicar esse livro que acabou de sair, ó, A Preparação do Escritor. Viu? É Iluminuras, que é a editora, A Preparação do Escritor, Raimundo Carreiro. Agora veja, isso não serve para quem está fazendo os livros de modo geral, e não. Só para aquele que tiver uma narrativa. Por exemplo, está narrando alguma coisa. Então, se quiser ver quais são os macetes, os golpes, as técnicas, os métodos, os procedimentos que se usa em literatura para fazer a narrativa, está aqui. Narrativa é o romance, a novela, o conto, tudo é narrativa. Então, a coisa mais fácil que tem para você escrever é narrativa. É eu descrever. Então, por exemplo, vou descrever qualquer coisa que tem aqui, ou descrever que eu acabei de ver vocês. Isso é facílimo. Está tudo aí, é só ir repetindo. Você copia da realidade e vai falando. Agora, os livros que nós estamos fazendo são livros técnicos. A pessoa tem que raciocinar. Não adianta querer só olhar. O processo é a vivência desse problema. Mas, se tem gente que está fazendo alguma narrativa, alguma descrição, esse livro aqui, ó, pode ajudar. Ele tem todos os macetes, com detalhe e tal, fala que todo mundo entende. Tá certo? Se alguém interessar. A Preparação do Escritor, Raimundo Carreiro. Agora, voltando à ansiedade omissiva, como é que nós ficamos? Para clarear o assunto, eu coloquei aqui 15 remissões, 15 outros verbetes. Ansiedade, autoassédio, autodesorganização, autorreflexão de 5 horas, frustração, intempestividade, irreflexão pré-verbal, escagem interconsciencial, megapatologia intraconsciencial, paradoxo da autorreflexão, prurido consciencial, risco-mania, sedução da simplificação, toxicomania e tríade da erronia. Eu acho que isso aqui até agora é o que eu apresentei assim, vamos dizer, um balanço maior do assunto sobre a síndrome do ansiosismo.
Isso aqui tem tudo. A síndrome do ansiosismo está na sindromologia aí, ó, que é a síndrome da mediocrização. Nós precisamos de ver isso, porque ainda tem muita gente aqui que ainda tem essa síndrome. Isso aqui ainda tem, isso aqui não posso dizer que seja assim. Tem gente aí, não tem saída. Então, precisa da gente observar o que nós vamos fazer. Essa ansiedade omissiva vale a pena. Outra coisa, eu nunca vi isso escrito em parte nenhuma. Ansiedade omissiva. Eles não tratam a omissão criadora, entende? Através, quer dizer, aparentemente criadora, mas que foi criada pela ansiedade. Então é a ansiedade criadora da omissão. E a omissão, aí no caso, é a deficitária. Professor Valdo, aqui na antagonismologia, página 46, o último antagonismo, perseverança, ansiedade. Eu queria entender o seguinte, no caso da ansiedade, já não há uma perseverança na patologia? A perseverança é uma coisa, a ansiedade é outra. Agora, a pessoa tem que ser perseverante sem ter ansiedade. Aqui, ó. Eu sou perseverante. Como é que eu falo? Eu sou o quê? Determinator. Quer dizer, eu sou tenaz comigo mesmo. Entende? Agora, veja, eu não sou ansioso com isso. Aqui. Mas a pergunta é a seguinte. Se eu tiver que ficar assim, se eu tiver que bancar aquele negócio na rua, tipo catatônico, eu fico. É que a pergunta é assim, isso ó. é falta de ansiedade. Eu queria entender se a pessoa que é ansiosa não já está perseverando na patologia. Se mantém na patologia. Não, mas eu sei, mas veja, o que é que você está falando? Você não está falando, não é de antagonismo? Sim. Perseverança é ansiedade, um ao contrário do outro. O que interessa é você ser perseverante, tem que acabar com a ansiedade, o ansiosismo. Dá um jeito. Isso aqui é antagonismo, estou mostrando, um é diferente do outro. Agora, por exemplo, o que eu falo, seja perseverante, seja constante naquilo que você faz, se organize. Uma pessoa organizada não é uma pessoa ansiosa. Você entendeu a diferença? Uma pessoa que tem método, ela corta a ansiedade. Agora, por exemplo, de modo geral, o que as pessoas precisam para acabar com a ansiedade é não marcar nada que tem prazos fatais. Evitar isso ao máximo. Isso aqui é o mais importante. Aonde tem mais ansiedade é prazo fatal. Isso mata as pessoas, dá infarto no miocárdio. Posso fazer mais uma pergunta? Aqui na binomiologia, eu gostaria de entender o binômio opsiologia e decidologia. Opsiologia e decidologia. Você tem várias opções, você tem que decidir. Uma coisa vem junto com a outra. Sem ansiedade. Você tem várias alternativas. Qual que você vai escolher? Não dá para pegar todas. Então, o processo, o binômio, ele existe. A opção. Tá certo? A vida, toda hora, pede a gente para decidir. A decisão é um fato. E quase sempre tem uma série de alternativas. Enfim, falando em bom português aí da rua, todo dia nós estamos na frente da Place d'Étoile. Place d'Étoile, lá em Paris, é aquela que tem 5 ruas que sai dela. Está entendendo? É uma estrela. Então você não está no encruzilhada, você está na Place d'Étoile, a Praça da Estrela. A vida humana toda hora está assim nessa. É a vida. Essa noite tive uma experiência extrafísica na qual, para refletir sobre a questão da liberdade. O que levou-me a entender essa ideia de maneira como nunca antes tinha entendido. Ficava claro a liberdade da consciência ser e mudar a si mesma. Ela está como está por opção de uso dessa liberdade. Em certo momento me deparei diante de uma grande e antiga catedral que me fizera relembrar de momentos bons vividos naquele local e ao mesmo tempo a reflexão sobre o fato da catedral ainda estar lá e eu já ter mudado. Penso ter sido a pequena expansão de consciência. Em homenagem à tertúlia de quarta, esse é meu testemunho, agora pergunto, como fazer para manter a compreensão que obtive no extrafísico ao voltar para o intrafísico?
uma vez que percebo que a tradução já a faz menor do que a compreensão vivida naquele momento. As miudezas cotidianas já poluem, gerando a sensação de guerra. Primeira coisa, vergonha na cara e anota as coisas com mais detalhes. Aí vem a exaustão conceitual, está vendo? Mais uma vez, a terceira coisa que eu vejo aqui hoje é exaustão conceitual. Olha bem, faça a exaustividade de tudo que você teve como experiência aí nesse seu processo. E ponha isso a funcionar no dia a dia. Olha o que você deve mudar a partir dessa experiência. O que a experiência sugere a você, inspira você como renovação melhor? E faça. Me vejo na descrição da fatologia, principalmente, mas não exclusivamente na não sustentação dos altos esforços até a acabativa razoável. Terceira linha de baixo para cima. A margem aberta às más interpretações, às argumentações incompletas. E depois, na parafatologia, na falta da autovivência do EV profilático, no desequilíbrio energético gerado pelo ansiosismo, na auto- e heteroassedialidade. Tenho tentado por várias vezes manter exercício energético diário, mas não sustenta a manutenção do empreendimento. Sei que é devido ao processo ansioso. Consigo me manter na imobilidade física virgem por poucos movimentos somáticos e permaneço nele por 3 horas. Já cheguei a 23 experimentos, porém, vejo que ainda não é o suficiente. No que podes me orientar para me ajudar e vencer mais esse gargalo evolutivo? Que tal você fazer 200 experimentos no laboratório? É um amor. Vai te ajudar. Você tem que sair do laboratório com plena autoconfiança que você já domina o processo. Isso aqui é a coisa mais séria. Então, esse total de experimento ainda foi pouco. A pessoa precisa de mais. Né? Agora, quem já fez 24 pode fazer 100, não pode? Professor. E outra coisa, pode até escrever um livro sobre a imobilidade física viva. Professor, eu queria entender melhor a questão da especialidade. No caso aqui, o senhor colocou parapatologia. Sim. E na ansiedade, o senhor colocou psicossomática. Sim. Mas você vai ver na interdisciplinologia. O que é que tem lá? O primeiro. Olha lá. Você tem que notar que as interações estão aí, a interdisciplinologia lá, parapatologia, psicossomática não tem segundo lugar. Esse limiar do que chega a ser psicossomático para o parapatologia, que já não, olha for aqui. uma patologia... Só para chatear, veja só, a resposta a você, sem saber, eu escrevi. Interdisciplinologia, a parapatologia, depois a psicossomatologia, depois a nosologia. Quer dizer, aí aumentou tudo, que é o processo do estudo da doença mesmo. O caso da parapatologia, ele é bem mais profundo, né? Ele está muito mais enraizado. A parapatologia mostra que ali tem uma doença. A ansiedade é uma das maiores doenças da humanidade. Não, isso que me assustou, porque eu li aqui e identifiquei um pouco com o verbete, mas na hora que eu li parapatologia, eu não esperava. Sinto muito. Quer dizer que o seu percentual é menor. Entende? Tem gente aí que às vezes é 90%. Você deve ser 5%. Obrigada. A gente faz um desconto para ela, não é, João? A gente não quer dizer nada. Professor, letra A, aqui Sim. acima. Eu gostaria de entender se há correlação entre a ansiedade e a atitude automática de pensar, olhar uma situação e julgar, emitir julgamentos todo o tempo sem nem... Isso é ansiedade de julgamento, juízo crítico. É onde a pessoa cai de quatro. Dá com os burros na água. É o julgamento apressado, pelas aparências. Isso é um perigo. Uma pessoa ansiosa só deve chegar a uma conclusão depois que ela passou uns 5 dias ponderando tudo. É a pessoa que mais precisa de ponderação. Se ela fizer isso em 5 minutos, só vai sair besteira. Ela é ansiosa? Tem lógica isso para você? Pensa bem. Gente, a gente não muda as condições por mágica.
Não cai do céu maná para mudar as coisas. Não há milagre. Tudo é auto-esforço. Se uma pessoa é ansiosa, não adianta você fazer muita coisa, nem eu, nem o amparador. É ela. Ela tem que se enfrentar. Então, combata aquilo. Aquele ego ansioso tem que ser substituído por um outro ego um pouquinho mais tranquilo, para começar a pensar. Agora, com o passar do tempo, ela vai ter vergonha de lembrar de si mesma. Que há muita bobagem que tem. Uma pessoa que tem muita ansiedade, ela só comete besteira o tempo todo. A primeira coisa que tem, ela entra na síndrome da autodesorganização, ou a síndrome da dispersão. Então ela está sempre com dispersão, sempre está jogando fora a energia, a oportunidade, as ideias, os autoesforços, as companhias, enfim. Está queimando a vela da vida pelas duas pontas. É assim que a gente fala, com o ansioso é isso. Ele queima a vela da vida pelas duas pontas. Eu quero lembrar para vocês que quando eu tive um infarto, que foi por causa de workaholic, que eu trabalhava demais, eu não era ansioso não, tá? Agora, o infarto me deu, foi a hora que eu estava correndo para fugir de uma tempestade. Professor, tem correlação com arrogância esse traço ou não necessariamente? Depende do caso. Tudo é possível. Com o ansioso, a arrogância é uma coisa natural, porque ele quer tudo na mão dele e ele é que domina o mundo, às vezes. Valdo, existe ansiedade que ela não seja omissiva? Como é que é? Por quê? Uma ansiedade que não seja omissiva. Omissiva? Que ela não seja, para eu saber como um contraponto Sim, a essa. não, tem um monte de coisa que você faz que não, se apressou tudo, mas não foi omissivo. Até que você consegue fazer com ansiedade, você consegue fazer opção de coisa. Em vez de omissão, você constrói. Às vezes, é errado. O percentual disso é mínimo. Sim. Isso não predomina na vida da pessoa. Seria a conduta exceção, uma patologia de exceção. Isso. Toda conduta exceção é exceção, né? Uhum. Sim. Porque essa questão, por exemplo, do... Agora, a omissiva que eu estou chamando a atenção, isso aí você vê, Flávio. Vê se arranja alguém que já falou sobre isso. Olha, a partir de hoje não vale, tá? Tem que ser até ontem. Uhum. Senão o povo vai copiar o que eu escrevi. Isso tudo já aconteceu. Sim. Entende? Porque a que não seria omissiva é quando, apesar da ansiedade, a pessoa acertou. É isso? Ela conseguiu... Não, a omissiva é que com a ansiedade ele se omitiu. Isso, a omissiva... Ele fez lacuna, fez buraco. Aonde ele anda está cheio de buraco, tudo quanto é lado. E a não omissiva... A maioria dos grandes ansiosos, eles cometem. Deixam furo. Quer dizer, pessoa furada e furadora. Quer dizer, está cheio de furo. É aquele coloquialismo... É o queijo comido pelos atos. Está entendendo como é que é? Essa pessoa, quando ela é assim furada, esses furos são assediados. São de assédio. A maioria é assim. Uma pessoa ansiosa é a coisa mais fácil que tem para ser manipulada pelos assediadores. Por isso que tem tanto assédio na Terra. Em parte é por causa do assodamento. Você veja, lá em Brasília, eles, para não colocar a pessoa e não chamar que ela é doente, eles falam que a pessoa é o assodamento. Uhum. É a mesma coisa. Sim. Valdo, como você lidava com as demandas que vinham, que era assim, para ontem, isso tem que fazer... Eu quando sempre sim, procurei não. reduzir ao máximo toda a ansiedade que vem de fora para me envolver. Eu viro para a pessoa assim, meu pai não está na forca. Isso era o que eu falava já, rapaz, não adianta vir que não tem, vamos devagar. Eu já falava assim, aqui, ó, eu não tremo. O que foi? Estourou o vulcão? Deixa. Qual a cor da lava? Então o problema todo é chatear a pessoa para colocá-la no lugar. Então o povo já sabia como é que eu era, me respeitava. Com isso, eu amadureci mais depressa, isso me ajudou demais, entendeu? Agora, por exemplo, na hora de julgar tênis de mesa, eu ganhei o negócio, porque eu tinha que julgar rápido.
Então eu mostrei para eles. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é. E outra coisa, naquela ocasião eu dava cortada com a mão esquerda por trás. Sai dessa. Eu era magrinho, cintura fina, parecia cintura de vespa de mulher. Era magro, alto, sardento. Entendeu? Agora o povo não, né? Não, o Valdo, tranquilo do jeito que ele é, mas eu sou tranquilo, mas sempre em funcionamento. Você está entendendo o que quer dizer? Ele não vai ser bom nisso aí. Aí a hora que eu falei que eu ia participar do tênis de mesa, todo mundo, quero só ver. Eu ganhei Professor. a vida. Professor, no Projeciologia, na página 722, o senhor fala de irritabilidade surda. O que é irritabilidade surda? Surda. O que é isso? A surda é aquela que você não vê nenhum barulho e nem a pessoa faz barulho nenhum. Ela está danada da vida, mordendo na língua, tem até dor de barriga, mas não fala nada, não mostra nada. Essa que é a surda. Você não escuta. Ela é silenciosa. A irritabilidade surda você vê às vezes por crispagem ou crispação. Crispa alguma coisa no rosto da pessoa, dá alguma coisa, você vê que... Eu estava pensando que isso aí é irritabilidade surda. Eu estava pensando quando a pessoa fica irritada que ela não consegue escutar o que as outras pessoas falam. Não é isso, né? Não, isso que aí é um dos aspectos, desequilibrada mas e não não é isso. escuta. O que eu estou falando é uma coisa mais completa, mais profunda. Essas coisas existem. A irritabilidade surda. Tá? Gostaria que detalhasse a diferença entre ansiedade cognitiva e ansiedade somática. Assim, ansiedade somática, por exemplo, aquele jogador que quer fazer o gol de qualquer maneira. Agora, a cognitiva, eu quero entender o que é que você acabou de me falar e não estou entendendo nada, quer dizer, sou burro. Isso é a cognitiva, é a ansiedade. A pessoa fica ali crispando as mãos. Crispar é isso assim, ó. Ela não sabe onde põe a mão. É isso. Está em página 2, terceiro detalhismo, interaciologia. A interação, ansiedade cognitiva, ansiedade somática. Sim, eu já falei. Poderia aprofundar o mecanismo contido do binômio ansiedade e impaciência? O problema todo é o seguinte, isso aí é quando junta a vontade, a vontade de comer com a fome e o starving, quer dizer, o faminto. Então é o faminto, aquele que tem fome, a vontade de comer e outras coisas mais. É quando a pessoa tem ansiedade e impaciência, quer dizer, ela está pouco ligando. Então aquela pessoa fala assim, não, eu sou mesmo ansioso e não quero mudar. Pronto, acabou. Então sai de baixo, porque aonde ele passa deve cometer muito desastre. Em se tratando de ansiedade, o senhor poderia comentar a recente execução de assaltante portando uma granada no Rio de Janeiro por um atirador de elite posicionado a distante? Eu vi o negócio a hora que o cara recebeu o tiro. Vou falar o que disso? Se ele falar, isso aí é atirador de elite que eu vi falando, é sniper. Agora matou lá, agora ele estava com a granada na mão. Enfim, eles têm ordem para fazer isso, num caso desse, como é que é? É assim a polícia? Isso aí é preciso de ver. Do ponto de vista da legalidade, isso é assassinato institucional. Matar o cara. Quer dizer, isso mostra a insuficiência da polícia, que não conseguiu pegar o cara com a granada e tudo mais. Isso aí às vezes é difícil. Agora, até que ponto que isso foi bom? É preciso ver. Que quem morreu foi o cara, e esse cara já tinha estado na polícia, era um marginal, já antigo, tal. E a mulher não tinha nada a ver com aquilo. Quer dizer, até um certo ponto, ela foi salva, né, pela situação. Mas é a pena capital. Né? Pena de morte. Vocês veem outra saída para isso? Quer dizer, eu sou contra a pena de morte. Estavam comentando que o Rio de Janeiro tem uma média de 1.300 mortes que o Estado provoca por ano. Eles falam assim... Pouco, deve ser mais. Mas, esses negócios deles são sempre por baixo. As notificações são menores. Mesmo assim, é maior que o número de pena de morte mundial, né?
Ou seja, em todos os países do mundo muçulmano, dá menos... Não, mas isso vocês já falaram. Não, isso é sobre... Quando estava aquele negócio matando todo mundo lá no Iraque, eles compararam com o povo que morria no Rio, morria mais no Rio do que no Iraque. Eles compararam, tem isso no jornal, tem lá embaixo. Tem coisa que eu estava estudando isso já, porque eu estava preparando minhas coisas para fazer o homem, sabe, pacífico. Hein? Tecnologia médica por conta do atendimento. Eles mudaram tudo. Eles mudaram todo tipo de ferimento, as coisas todas. Tudo é economia médica de guerra. Eles mesmos falaram que é atendimento de guerra, atendimento belicoso. É de fronte da batalha, é o campo da batalha. Isso os médicos mesmo já sabem disso há muitos anos. Gente, eu deixei o Rio de Janeiro, vamos para 10 anos, ano que vem. É de propósito. Eu achava o Rio o máximo. Ipanema era o máximo. É tanto que agora fizeram a classificação, deram 1 para Copacabana, 2 para Ipanema e 3 para o Cristo Redentor. Quer dizer, eles viram que Ipanema era melhor do que a Copa, mas isso todo mundo já sabia. Eu morava em Ipanema de propósito. Eu vi isso na década de 60. A hora que eu comprei o primeiro apartamento lá. Década de 60. Ninguém via. Outra coisa, eu comprei o primeiro apartamento de um homem que era deputado federal, que vinha para Brasília, que Brasília inaugurou, ele tinha que ir para lá e tal, arranjado para ele, então ele passou. Um cara bom, já de uma certa idade, uma grande personalidade, o cara que me vendeu o apartamento. Agora, o apartamento dele era de deputado federal, mas não era grande coisa não. Era 2 quartos, no fundo, dentro de um condomínio enorme, dentro de um dos pavilhões que ainda existe lá até hoje. Outra coisa, sem garagem. Vocês têm uma ideia, mas é o que eu podia comprar, né? Eu comprei dele em 1962. Ele já estava, porque tinha que mudar, né? Depois Brasília já tinha 2 anos, nessa ocasião a gente sabia que não podia ficar no Rio e tal, que era melhor ir para lá. Então ele vendeu o apartamento. Agora, depois disso eu comprei outros, eu saí de lá, arranjei uma coisa melhor, né? Acertamos as coisas, porque eu sabia que Ipanema era melhor, né? Por causa do processo intelectual, as coisas que havia, tudo. Mas, a hora que eu vi que tudo acabou, é igualzinho o Hitler. A hora que eu comecei a ver, eu falei, não, a Gestapo, o nazismo, a SS, está tudo chegando. Já chegou aí. Agora eu comecei a ver isso, quero dizer para vocês, de madrugada. Eu às vezes andava na praia de Ipanema às 4 horas da manhã, 4h30. Aqui, por exemplo, o Loche, o Alexander, todos eles andaram comigo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Agora, o dia que eu vi só de tiro, aquele monte de tiro em vários lugares, só lá perto da praia, eu falei assim, agora acabou, não posso andar mais, tem que ficar só na esteira e nós temos que preparar para sair daqui. Aí eu comecei esperando para sair daí. Vocês sabem por que é que eu saí? Porque o enumerador falou assim, você vai ter um sinal. A hora que tiver o sinal, vocês caem fora. Então o que se passa? Houve um negócio que nós estávamos viajando e um cara entrou para assaltar justamente o meu apartamento e falou para o porteiro que era o meu apartamento. Saiu até no Globo, mas não sabia que era eu. E eu não estava aí no Brasil. Agora, não roubaram nada. Por quê? O meu filho tinha colocado o carro embaixo, na hora que ele entrou, entrou areia no processo dele, porque o meu filho entrou para mexer no processo do edifício, chamou atenção, então eles desistiram. Agora, aquilo eu já sabia, porque eles estavam assaltando a opção de gente, tudo marcada. E o meu apartamento era o único que era duplex no prédio. Então eles chegaram para o cara e falaram assim, não, nós queremos assaltar ali do doutor que tem um duplex. É um duplo. É esse que a gente quer. Na hora que eu falou isso, foi preparando, meu filho chegou com o negócio aquilo. Agora, ninguém ficou sabendo de nada. Eu que fiquei sabendo que a gente já estava preparado para aquilo. Quando eu li a notícia, eu falei assim, isso aqui é o nosso apartamento. Aí a gente foi ver, checar, e tinha sido mesmo. Aí eu falei assim, ó, acabou, esse é o meu sinal, eu não preciso ficar mais no Rio. Aí nós começamos a preparar para cair fora de lá. Depois nós fizemos uma viagem para o exterior, eu falei assim, agora eu já não volto mais para cá, eu já vou direto para fora. E foi assim que aconteceu. Ano 2000, o último que a gente mexeu. O ano que vem vão dar 10 anos.
Nós estamos aqui. Agora, eu já vinha aqui há praticamente 6 anos, eu já vinha fora, né? Passava a temporada, aquele negócio todo e tal. Mas, para ficar mesmo definitivo, foi só em 2000, foi o jeito. Agora, é uma pena, né, o Rio. O Rio era o máximo. Na década de 60, a hora que eu fiz o meu Fusca, que era maceteado, que eu podia costurar o que eu quisesse, passar por tudo quanto era lá, ninguém me ganhava. Você sabe que me chamaram para ser piloto de Fórmula 1. Né? Você sabia disso? A turma da Globo, da ocasião. Eles estavam instalando o autódromo do Piquet. Estava instalando o negócio. Então eu fui lá com eles, etc. Tal. Aí eles vieram ponderar: Valdo, não interessa a sua idade ou o que você faz. Você nunca bateu nada. Você tem coordenação, que é uma loucura. Esse negócio aqui que eu falo. Você é bom no negócio. Você conhece mais ou menos alguma coisa de carro. Você já mexeu com isso muito aí. Eles sabiam que eu tinha... Teve uma época que só uma das minhas empresas, nós tínhamos um monte de veículos, né? Então, dezenas. E outra coisa, carreta, tudo. Aí eu vi para eles e disse: não, vocês estão enganados comigo. Eu sou bom na empilhadeira. Numa empilhadeira, o dia que tiver, e corrida de empilhadeira, vocês chamam que eu vou, então. Empilhadeira de livro, que é o que me interessa. Empilhadeira eu sou bom. Sim. Aqui na definição se dá a entender que essa ansiedade omissiva ela tem mais a ver com a insegurança. Teria outro tipo de emoção que também pode causar ansiedade omissiva? Olha, a ansiedade é uma enciclopédia, né? Você pensar, entra aí. A pessoa ansiosa por qualquer, dá aqui aquela palha, por qualquer desculpa ela é ansiosa, ela cria ansiedade. Uma pessoa que é ansiosa, ela é ansiosa pelo piscar de olhos de uma pessoa, já fica ansiosa. Mas por que ele piscou? Por quê? Entende? Isso aí tudo a gente tem que ver, né? O negócio é sério. Então qualquer coisa que gere ansiedade, ela pode... Por exemplo, a primeira coisa que uma pessoa ansiosa não deve fazer é ver filme de ação. Tem que cortar. E é o que acontece mais. É ou não é? A pessoa ansiosa adora os filmes de ação. Mesmo que seja comédia, de muito movimento. Quer dizer, isso não é o ideal. A pessoa nunca melhora por causa disso. Os afins se atraem. A pessoa ansiosa busca os ansiosos. Entendeu? Agora, tem casos que você vê, né? A pessoa ansiosa e arranja uma companhia ansiosa. Não vai dar certo. Aquilo ali vai estourar tudo. A maioria é assim. Então, uma pessoa ansiosa tem que arranjar um outro que seja menos ansioso. Quer dizer, o percentual não pode ser igual. Mais de 51% não dá certo. Dupla nenhuma. 51% de ansiedade, mais 51% de ansiedade, não dá. O negócio dá para trás. Então, isso tudo você tem que pensar aí, ver o que é que você acha. Olha quais são as emoções, os comocionalismos, como eu chamo, que tem relação com isso. A maioria deles tem. Quando o processo é de comoção. Tem? Por que o filme de ação? Porque ele acelera mais a pessoa? Porque o filme de ação é devido ao processo da adrenalina? Taquicardia. A sua adrenalina vai ferver lá dentro. Eu, por exemplo, eu não recomendo nada. Agora, vou te contar onde é que tem o paradoxo disso. Eu nunca recomendei filme de ação. Pelo contrário, sempre prescrevi. Evite o filme de ação para o ansioso e para o hipertenso. O hipertenso também. Eu já vi gente que muda a cara, aquele negócio todo. Aquela pessoa que enfrenta o filme. Porque tem aquele outro que esconde, né? Tem qualquer coisa, apareceu sangue, a pessoa se cobre. Ela fica encoberta. Mas não, tem uns que gostam daquilo e vai. E como é que vai? E como é que vai? Como é que vai? Daqui a pouco o cara tem um infarte ali. Você sabe que tem filme que já matou gente, né? Tem time de futebol, o gol decisivo que já matou gente. Tem o happening, a hora que a pessoa vai cantar. Cai o cara lá com infarto miocárdio, que escuta lá o outro cantar. Não é ele que está cantando, ele estava ouvindo. Tudo isso acontece. Outra coisa, o turf,
Olha que o cavalo... O cavalo cai lá e ele cai aqui. Tudo isso tem. Quer dizer, tudo é ansiedade. Ansiedade, gente, é uma coisa que ainda não foi bem difundida, estudada. Não. O povo tem medo por quê? A maioria é ansioso. Há muita ansiedade. Agora, a vida moderna piorou tudo. Vocês sabem. É o processo da tecnologia. A tecnologia colocou a ansiedade no buraco. Piorou tudo. É verdade ou não é? É verdade. É verdade. Agora, ó, você quer coisa que aumente mais a ansiedade do que os videogames? E eles acham que isso ajuda. Que ajuda a elaboração de pensamento? Sim, ajuda. Por exemplo, a baratosfera é uma das grandes coisas que ajuda a evolução das pessoas. Agora, o videogame... Mas, a gente não pode estar recomendando a baratosfera para os outros, né? O videogame é por causa do processo psicomotriz, extracerebral, que vai acelerando, é isso? E o problema é o seguinte... Você não pode dar o soco, então o que você faz? Você dá o soco no negócio que você tem. Isso é terrível, né? Você pensar nisso aí. Agora, videogame, eles querem fazer vamos dizer, a apologia do videogame. Sai dessa. Tem de tudo. Qual o argumento para Tars de uma filha que não perdoa o pai pela traição que ele fez à mãe? Ela me diz que é muito difícil perdoá-la. Ela sofre forte dor de cabeça. Como posso orientá-la? A primeira coisa é a seguinte: não foi ela que foi traída, foi você. Então fala isso para ela. Você tem autoridade moral. Minha filha, você está querendo passar por mim? Isso está errado. Eu é que devia de ter raiva do seu pai. Se eu não tenho, eu estou te dando um exemplo. Nesse caso, não é exemplo silencioso, é exemplo gritado. Tem que mostrar para a filha como é que é isso. Né? Manda falar comigo, Val. E outra coisa, Manda falar comigo. Pois é. Lembra? É o tal negócio, é o caso. Pode comentar sobre o estudo que o senhor realizou sobre a assedialidade e a ansiedade? Pode dar detalhes de como os assediadores exploram o micro-universo da consciência ansiosa e eufórica? O problema todo é o seguinte: quando a pessoa é ansiosa, ela tem um móvel, um motivo. É o leitmotiv, motivo. Quer dizer, ela tem um motivo, ela tem uma causa, ela tem um fator determinante. Os assediadores, como eles chegam e já vê a energia da pessoa e onde é que pega, eles localizam, identificam e diagnosticam isso em cima do lance. Então, a partir disso, eles dão um jeito de ampliar ou desencadear aquele fator desencadeante da ansiedade da pessoa, cada vez mais. Então aquilo vai potencializando, vai aumentando, vai piorando, até chegar no domínio da pessoa, que é a possessão. A ansiedade é uma das causas mais sérias de assédio interconsciencial por causa disso. Agora, se a pessoa começar a pensar isso, ela vai entender. E a porcentagem é mais mulheres do que homens? Porque a mulher tem mais oscilação de humor, ela é mais... Olha, isso varia ao infinito. Pelo seguinte, homem tapeia bem, mulher não. Mulher, abre, o laringe chakra. A mulher não consegue segurar, ela fala. Agora, homem, não. Tem a filáusia, a solércia, entende? A malícia, tem um monte de expressões. Ele está sentindo, mas não está demonstrando, né? Então não é assim não, é muita gente, tanto de um lado como do outro, é difícil aí precisa saber do Antônio, lá sabe? O que é que ele tem, que já estudou isso, qual o percentual de um e de outro. Mas eu acho difícil. Como superar a ansiedade omissiva, autoconsciente, quando traz consigo a vergonha dos atos cometidos, das oportunidades perdidas, minando a vontade e gerando mais ansiedade e melim, agravando a síndrome da dispersão, gerando um ciclo vicioso, auto-assediador, facilitador do heterassédio. Me encontro nessa situação há 17 anos, desde que tomei conhecimento da conscienciologia. E apesar de algumas melhores, ainda não superei o processo. Não, mas olha, eu que te conheci desde o início, posso dizer que hoje você é outra personalidade. Já não se faz mais uma pessoa dessa como antigamente. Você era muito pior na história, você era demais. Você engolia as palavras, às vezes, para falar com a gente.
Hoje eu não tenho mais nada disso. Você amadureceu. Também 17 anos, você vê que dá para fazer vários cursos, né, em 17 anos. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vamos entender bem isso. A primeira coisa é a pessoa ter vergonha na cara, como eu falo. Agora, e não arranjar saída para o processo da ansiedade. O que acontece mais com a ansiedade, do ponto de vista físico, e todo mundo vê que tem ansiedade, quando a pessoa entende isso, é a pessoa que engorda muito de uma hora para outra. Então, aquela moça que está ansiosa na puberdade ou na adolescência, ela começa a comer sem parar, deforma o corpo, e aquilo ela não recupera nunca mais, fica para o resto da vida. Agora, é terrível na hora que ela fica gorda e a irmã é magra. Sendo que a diferença, às vezes, é 2, 3, 4 anos de uma para outra. Agora, isso tudo é escape, é fuga, é escotilha de fuga, é ladrão, saiu pelo ladrão. Agora, o pior da história, eu estou falando de mulher, a maioria que deforma corpo é mulher. Mas agora o pior é quando é o homem. E quando ele chega já e começa a ter a meia-idade, que aumenta o peso. Isso aí é que é o sério. Então, a primeira pessoa é o seguinte, arranjar uma mordaça, colocar na boca quando passar perto de qualquer comida, restaurante, lanchonete, o diabo. Para evitar que o peixe morre pela boca. E a ansiedade é uma fuga. A pessoa, às vezes, come muito por causa da ansiedade. Mas não. Deve-se de localizar qual a causa real da história. Agora aí o nosso amigo, não, ele já melhorou muito, eu acho que está no caminho. Você está se salvando. Porque se fosse daquele jeito que ele era, ia durar pouco. Ia chegar só na meia-idade. A vida é muito difícil. Professor, a pessoa que está buscando superar a ansiedade, tem como ela conciliar a aplicar o atacadismo? Ou é melhor ela esperar superar a ansiedade primeiro e depois tentar levar várias coisas? Ela tem que fazer aquela técnica do curto prazo, médio prazo e longo prazo. Estabelecer 3 colunas e ver o que é que ela vai fazer em cada época. E ver como é que faz. A primeira coisa é o processo intraconsciencial. A ansiedade não adianta a ressex, adianta a reciclagem. Então, falar em ansiedade com ressex é bobagem, é perder tempo. O processo é reciclagem intraconsciencial. A pessoa tem que decidir por ela. Não é consertar a vida de fora. Não é apenas a pessoa se organizar, aparecer que ela está boa, se dentro dela ela está remoendo. Você está entendendo? Que está uma coisa de doido, o motor que está lá dentro. Então isso não adianta. Então a recim é que ajuda a pessoa na ansiedade. E vale a pena ela pegar, por exemplo, pegar uma coisa só e procurar focar naquilo e deixar outras coisas? Isso às vezes é importante, porque às vezes é o jeito da pessoa aumentar a automotivação. Quando ela viu que ela arranjou uma vitória, alcançou uma conquista, ela fez o overcome, ela dominou alguma coisa, ela vê, não, se eu dominei isso, eu posso dominar outras coisas. Ela começa a ter mais autossuficiência, autoconfiança no pulso, no taco. Isso então, essa motivação aumenta, a autoestima melhora, o amor próprio melhora. Às vezes uma coisa só, às vezes ajuda nisso. Mas cada caso a gente tem que estudar, né? Para ver. O senhor falou da recim, né? Começar pela recim. E essa recim vai começar no quê? Na identificação do motivo que gera ansiedade? Não, se a pessoa já sabe que já tem a ansiedade, ela tem que pensar o dia inteiro até saber por quê. Agora, qual é mais fácil que tem? Uma pessoa falou uma coisa, amanhã vai chover, ela já fica ansiosa, porque amanhã tem um compromisso que não sei o que e tal. Ela fala, isso é uma besteira, como é que fica? Então ela tem que começar a minimizar todos os valores que ela tem. A maioria dos ansiosos precisa de fazer uma renovação da sua coleção de valores. Tudo que ela dá como valor, ela precisa de ver por quê. Porque quase sempre a ansiedade tem relação com valores. É aquilo que a pessoa dá valor, aquilo que ela... E às vezes ela nem fala, ninguém sabe que a intenção dela é aquela. Entendeu? Está tudo escondidinho. No caso do ansioso, ele fica muito preocupado com o futuro ou com o passado, deixa de aproveitar o presente, é mais ou menos isso, ele deixa de aproveitar o aqui e agora. Isso aí depende da hora, nem sempre é assim. A situação não é bem assim, não.
Varia muito. É lógico que tem gente assim, mas não são todos. Agora, a ansiedade, antes de mais nada, é um mau hábito. Se a pessoa se inteirar, está convicta dessa realidade, ela começa a melhorar. É mau hábito. Agora, se tem mau hábito, as rotinas são péssimas. Você está entendendo? Por isso que eu falo, é preciso de ter hábitos sadios com rotinas úteis. Aí é tudo o contrário. Se ela simplesmente começar na própria recim, vamos dizer assim, começar a aproveitar mais o momento, né? Ela já não começa a eliminar um pouco. Aqui, ó, uma das coisas que eu sempre falei, que às vezes ajuda as pessoas, é o seguinte. A sua ansiedade, por exemplo, você fala alguma coisa com alguém, no outro dia você se arrepende daquilo que você falou? Esse é um dos tipos de ansiedade ruins, terríveis, e que às vezes a pessoa não percebe. E outra coisa, aquilo é hábito dela. Então você pergunta, no mês passado, quantas vezes você falou as coisas precipitadamente e voltou atrás, ou ficou com a cara de tacho, cara no chão? A pessoa vai ver, às vezes foi 4, 5 vezes aconteceu aquilo. Então veja, num caso desse, a pessoa tem que se resguardar. É sair com alguma coisa. Tem até aquele caso da pessoa, por exemplo, ela coloca um esparadrapo no dedo para lembrar, e escreve no esparadrapo o que é, que é a ortografia cutânea, aquele negócio. Escreve o que é. Devo pensar antes de falar. Agora, tem uma moça que fazia isso sempre na coxa. Então ela fazia a cola na coxa. Devo pensar antes de falar. Escrevia na coxa. Agora, ela ia tomar banho e tinha que escrever de novo. Ela falou assim, não estou dominando o processo. Agora, qualquer coisa ela consertava a saia. Ele ia assim, como é que está? Entende? Então, o problema todo é esse. Tem que usar os macetes possíveis para lembrar a pessoa. O ideal seria, né? Tem um homem que ele era abonado, tinha algum dinheiro, alguma coisa, falou assim, ó, você vai arranjar um que vai ser o seu agente anti-ansiedade. Qualquer coisa, levanta o dedo. Aí você já sabe que tu está fazendo, tem alguma coisa. Entrou areia, tem alguma coisa. Toda vez que você vê que ele levantou o dedo agora, você leva ele para todo lado, ele fica aí perto, só o urubucela, não fala nada. Qualquer coisa. Tem um cara que seguiu tudo que eu falei e deu certo, sabe? Agora, o melhor da história foi a hora dele escolher o cara. Ele escolheu o cara que era mais ansioso do que ele. Aí eu falei assim, esse não dá. Muda, porque esse aí não dá, não. Valdo, a ansiedade branda, provavelmente, acho que não é omissiva, sei lá, mas a bem pesada, bem intensa, ela não tende a ser sempre omissiva, sei lá. Olha aqui, falou em ânsia, já é um problema de subcérebro abdominal, em tese. Então, a gente pode arranjar uma exceção, como lá quem é que foi o Flávio, queria uma exceção, a gente arranja para ele, para você e tal. Mas veja, exceção é exceção, não tem valor nenhum. Pensa só nisso. Falou em ânsia, ansiedade. Eu tenho ânsias. Eu tenho ganas de llorar nesta tarde gris. Olha o tango. Não é isso? Ganas de llorar. Quer dizer, eu tenho ânsia de chorar nessa tarde cinzenta. De removimento. Você está entendendo? Isso é tango argentino, diretamente portenho. Entende? Isso é que é a ansiedade. Outra coisa, já viu tango, como é que tudo é de ansiedade? Essa ansiedade... A própria aparência da sexualidade que tem é uma ansiedade, é uma sexualidade ansiosa. A ansiedade omissiva, ela tende a repercutir em inúmeras atividades da pessoa, deve ser ampla, né? Não, a omissiva é a mais comum que tem por aí, mas o povo não leva isso em consideração. Eles não veem que são assim, porque a ansiedade não deixa a pessoa raciocinar. Eu estou alertando para isso. A maioria nunca pensou nisso. Vai ter gente que vai ser ansiosa e vai ver isso assim, eu nunca pensei nisso. Garanto para você.
Mas essa que você falou do filme, a pessoa vê um filme de ação muito pesado, ele fica muito emocionado, talvez seja uma repercussão de uma ansiedade bem intensa. É aquilo que o americano chama de thrilling. Lá em Hollywood eu vi muito disso. Todo mundo quer o thrilling. Sim, quer dizer, uma coisa eletrizante. Eletrizante quer dizer, coloca aí você com alta tensão e faz você tremer. Te dá uma crise epilética gramal. É isso. Eletrizante é isso. O thrilling do americano é justamente isso. A emoção. Então, por exemplo, ele vai numa festa. Então ele perguntar, como é que é? Está se divertindo muito? Ele fala, não, isso aqui está uma pasmaceira. Você já viu um movimento? Você dá um jeito. Isso é ansioso, né? Professor. Aquele, por exemplo, o Medical Detective lá, se eu assisto aquilo sem problema, em filme pesado, o Medical Detective. Ah, sim. Muita gente se assistir talvez não aguente. Não aguenta porque lá eles mostram tudo a realidade na cara da pessoa. Outra coisa, são só coisas insignificantes que levam o assassino para a cadeia durante o resto da vida, né? Às vezes é um pelinho, uma coisinha, uma tinta, uma pinta de sangue mínima. Hoje eles já estão com uma técnica, é um negócio. Outra coisa, aquilo tudo é real. São o médico de teste é real. Casos verídicos, e aí dá para ver o nível de patologia que existe na sociedade. De todo mundo. As coisas são terríveis. Agora, você viu, a velha história, os Estados Unidos melhorou nada. Eu já tinha visto isso já na década de 60 lá. Que é o seguinte, uma boa parte dos assassinatos, principalmente o processo de família, aquela coisa toda, tudo é por causa de seguro. É tanto que eu falava para alguns amigos meus, não faça seguro. Seguro nos Estados Unidos é caminho do assassinato. E outra coisa, as pessoas às vezes não é da casa que vão matar a pessoa, eles contratam outro e depois dividem o dinheiro do seguro. Agora, são dezenas de casos que eles estudam, tudo é processo de seguro. A pessoa matou o outro para receber o seguro. Mas bobagem, tudo óbvio. É falta mesmo de cabeça. Agora, por quê? São pessoas ansiosas. Mas pelo que estão precisando de dinheiro. Nos Estados Unidos é muito mais sério do que aqui. Uma pessoa sem dinheiro nos Estados Unidos, ela sofre 10 vezes mais do que no Brasil. Se fizer uma estatística, pelo que a maioria é por motivação de dinheiro lá. A maioria. Nos Estados Unidos é real. Isso é comum. É o processo judaico. Tudo é dinheiro. É a moeda de ouro debaixo da língua. É aquele negócio. Professor, aqui. Eu queria entender a correlação de ansiedade com insatisfação, porque a pessoa ansiosa ela faz várias atividades, mas mesmo assim ela não se sente satisfeita. É uma das características que eu identifico do ansioso. A pessoa, de qualquer maneira, ela tem satisfação. Esses caras que matam o outro, às vezes estão felizes da vida quando matam. Não, mas é isso que eles mostram lá. Tem gente, tudo quanto é jeito. Satisfação, tem a satisfação benévola, a maligna, tem de tudo quanto é jeito. Eu estou falando da insatisfação. A insatisfação. Não, a insatisfação. Porque faz várias atividades, mas aquilo não satisfaz. Outra, isso acontece. Agora, a pessoa que é insatisfeita total na vida e ela começa a ter ansiedade, sai de baixo que ela vai morrer logo. Quase sempre os órgãos do corpo não aguentam isso. Essas comorbidades são mortíferas. Você sabe o que é comorbidade? Quando junta duas doenças aí. Essa aí geralmente mata a pessoa. Quer dizer, uma insatisfação muito grande de melim. E junto com uma ansiedade muito grande, torra a pessoa. Vai embora. Eu já vi muita gente já morreu por causa disso. Tudo é morte prematura. E outra coisa, às vezes não tem tóxico ainda, não teve nada. Morreu por causa do sistema nervoso mesmo. Operou tudo. Tem? Gostaria que o senhor falasse sobre a relação da bipolaridade hétero e alto assédio. Olha, o problema todo é o seguinte, a bipolaridade, ela pode ter assédio de fora. Primeiro, ela existe por alto assédio, por isso que ela tem. Agora, ela pode ter o heteroassédio, tanto na fase maníaca de excitação, quanto na fase da depressão. Agora, na fase de depressão, é que o processo extrafísico, vamos dizer, se manifesta com mais intensidade. Você nota que a pessoa muda a personalidade quando ela entra na depressão totalmente. Isso aí é terrível. E outra coisa, ela se exclui.
É como se ela morresse temporariamente. Ela não fala com você, ela não fala nada, ela entra em silêncio, ela fica autista, dá um monte de coisa nesse sentido. Como ter certeza se a proex é na conscienciologia quando temos muitos contrafluxos em torno? A primeira coisa é a seguinte: os contrafluxos faz parte do serviço. Isso mostra que a sua proex tem valor. Se uma pessoa vai fazer uma proex e não teve nenhum revertério, bolas, o que é? A proex dela é comprar um picolé na esquina. Bora. Isso aí. Qualquer um consegue, isso não tem problema. Joguei videogame e computador por vários anos. Quando parei, estava com ansiedade e distúrbio de déficit de atenção. Um amigo meu também teve o mesmo problema e até começou a usar a Ritalina. Pelo que me parece, eu também tenho hiperatividade. Além de fazer terapia com psicólogo, o que fazer para consertar esse problema sem usar remédios? Até que ponto a pessoa já não traz isso de outras vidas quando participava de atividade física belicosas e gostou do videogame por isso? É lógico. Como abortar esse processo em uma criança? Primeira coisa, corta os videogames da criança. A primeira coisa que ele tem que fazer. Arranja outra coisa para ela. Por exemplo, arranja um jeito de ela mexer com robôs. Ela mesma trabalhar com robô, montar as coisas, isso às vezes ajuda e pode ser melhor. Agora, quando tem o processo belicista ou belicoso, as coisas todas pioram na vida da pessoa. Então a primeira coisa é isso: se a pessoa desconfia que tem alguma coisa nesse sentido, deve evitar ao máximo, porque a pior coisa que tem aí é a parte belicosa, ainda mais se tiver ansiedade com isso, é pior. Professor, o subnível evolutivo ou a pessoa que está atrasada em cumprir a PROEX pode ser uma causa de ansiedade? E se for, pode ser comum no nosso grupo? Ansiedade é um fator patológico muito comum que afeta tudo, em todo tipo de manifestação da humanidade. Então tudo é possível. O professor acha que é comum isso? Ansiedade? Não. É a coisa mais comum. Ansiedade pela... Não, aí é preciso ver, é por isso que eu estou falando. Pode ser que seja, é preciso examinar. Cada caso a gente tem que fazer um levantamento, ver com calma. Às vezes tem causa pior do que a ansiedade. Por exemplo, às vezes uma pessoa ansiosa por causa da autoculpa. Ela cometeu alguma besteira muito grande que ninguém sabe, só ela. E aquilo martela na cabeça dela, na consciência, sem parar. Consciência é terrível. E outra coisa, parece uma bigorna que está malhando ferro toda hora, se a pessoa cometeu alguma coisa. Então isso, às vezes, é muito pior do que o processo de ansiedade. Seria de algo dessa vida ou ela pode trazer a às vezes sensação? Eu já disse tudo. Por que não? Mas pode ser de outra... Não, se já fez nessa, porque tem raiz em outra. Ninguém faz besteira nessa vida pela primeira vez. Agora, tem muita gente que faz coisa muito boa nessa vida pela primeira vez. Isso tem. Esse contrário existe. Você está entendendo? Esse oposto, ele existe. Detectar, de certa forma, a ansiedade é fácil. Agora, descobrir a gênese é um pouco mais difícil. Né? Como ajudar? Não. Se a pessoa quiser, descobre fácil. Não é assim, não. Agora, ela tem que ser sincera. Tem que ser realista. Tem que ter autocrítica. Ela tem que, vamos dizer, explicitar a situação. Como é que a gente pode ajudar a pessoa a fazer essa busca da Primeira coisa, seja sincero consigo mesmo. É a primeira coisa que precisa. A sinceridade pode ajudar muito. Autenticidade, fidedignidade, honestidade consigo mesmo. Acabar com a auto-assédio. É porque muitas vezes no curso, assim, você nota claramente na pessoa a ansiedade. Mas descobrir a gênese com ela, você tem que fazer um bate-bola para poder ver. Tem, mas tem gente que você vê logo. Pessoa que fica mordendo o lábio. Ou os gestos também, né? Tem de tudo. E ela tem que se abrir. É um monte. O rictus, que é o cacuete, ele mostra o processo de ansiedade, que é óbvio. E outra coisa. Quem é que não tem algum cacuete? Agora, o problema é a hora que tem muito cacuete o tempo todo. Aí é que cria problema na questão da ansiedade.
Então você vai descobrindo com ela, através dessa autenticidade, a gênese, se ela é paragenética. Mas agora o problema todo, às vezes, não é descobrir, não, porque isso aí demora. A pessoa não está habituada com aquilo. Às vezes vem assim há 30 anos daquele jeito. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ver é o seguinte: você quer mudar? Isso é que é a coisa séria. Se ela quer mudar, então aí você arregaça as mangas e vai para o serviço, porque você vai ter muito serviço para fazer. Para ajudá-la. É o jeito. Esse é o caminho. Agora, o realismo nisso é muito importante. O realismo de quem fala para a pessoa, de quem expõe o processo, é muito importante. Outra coisa, não deixar por menos, não. Porque senão não adianta. Se começar a edulcorar, você está entendendo? A fazer maquiagem, não dá. A pessoa não vai melhorar de modo algum. Isso aí é igualzinho o caso de tóxico, é a mesma coisa. A ansiedade é isso, é a mesma coisa. Se no tóxico você começar a ter, entende, meia boca de tudo, meia força, tudo fazer pela meia verdade, não dá certo. Tem que abrir o jogo da pessoa. Tóxica pro resto da vida a pessoa está com problema, ela não vai mudar. Enquanto ela tiver esse corpo que ela tem, ela vai ter problema com tóxico. Então, acabou. Tem que falar isso, ela tem que reconhecer essa realidade. Se a pessoa não reconhece, ela não melhora tão cedo. Muitos não se internam por causa disso, porque ainda não reconheceu. Não, isso não acontece comigo, eu sou diferente dos outros. Agora, o tóxico não é diferente, porque se a pessoa ela entrou na canga da toxicomania, quer dizer, um processo bioquímico, é uma das coisas mais burras que tem, é isso. Se ela se deixou levar pela bioquímica do corpo dela, acabou, ela é capaz de tudo. Entende? Ela é prisioneira da dor de barriga, como diz o cara, né? Entende? A dor de barriga manda nessa pessoa, quer dizer, a cólica intestinal manda no cara. Quer dizer, é uma coisa terrível, mas existe isso. Tem. Você sabe que muitas coisas dessas a pessoa mesmo produz, né? Mesmo esse problema de cólica, às vezes, é problema de somatização, é um processo psico, né? Psicossomático, como o povo gosta de falar aí antigo. As coisas tem. Agora, tem mais alguém com alguma ansiedade para a gente falar aqui? Valdo, só essa questão aqui, a questão que ele falou para identificar a causa. Mas na ansiedade, necessariamente tem que identificar a causa e não pode atuar nos efeitos. Agora, hoje eu acho que eu preciso ficar com a bordura na mão. Quem é que está com ansiedade aí? Porque tem muita terapia, que eu converso com terapeutas aí, pessoal. Eles, às vezes, não precisam identificar a causa íntima para combater a patologia, né? Agora, não sei, eu não sou... Você não. Às vezes a pessoa, junto à ansiedade, já tem uma comorbidade que tem que ser atendida de imediato para não criar problema maior lá na frente. Então, atenda o pronto-socorro, o emergencial logo. Depois estuda a ansiedade. Isso depende, né? Depende muito. Ela tem que frear os efeitos também. De imediato. Mas agora, o problema, às vezes, o mais importante é o pronto-socorro. Essas coisas tem. A gente tem que atender aquilo do momento, aquilo que é importante. Depois a gente estuda no resto. Você não vai estudar, por exemplo, no caso lá que deram o tiro naquele cara lá e mataram o sujeito e salvaram a dona, você não vai tratar da obesidade dela. Isso é uma coisa, se ela quiser, depois que ela foi salva, porque senão não adianta nada. Você vai tratar da obesidade enquanto a pessoa está para ser morta, não adianta nada. Você está entendendo o que quer dizer? Então, os processos de comorbidade têm, vamos dizer, as preferências, as primazias, tem uma sequência lógica, racional. Isso é sério. Entende? Quase sempre o processo da ansiedade, quando a pessoa está se tratando, já é uma coisa quase que secundária no caso. Tem coisa muito mais séria do que a ansiedade, a hora que chegou naquele ponto. Que podem juntar várias patologias. Sim, quase sempre. Outra coisa, na minha idade, depois de 65 anos, você tem no mínimo 3. Aos 80 você tem 7. Isso é a regra que eles acham. 7 comorbidades. Eu já estou
com 77, estou chegando perto dos 80, eu já tenho mais de 3. Eu acho que eu tenho umas 5 para 6 já, bem claras, se a gente for estudar. Agora, tudo de olho, né? Eu estou de olho em cada uma. É porque estuda o processo de domesticar. Você domina as suas comorbidades. Como é que você domina? Com chicote? Não. É com remédio, com atos, com exercício, com modo de ser, com sono. É uma opção de coisa, né? Que a pessoa faz, é o que eu faço. No teu caso é mais coisas físicas, né? Escuta, tem uma nossa amiga, hoje ela não está aqui. Ela falou para mim assim, Valdo, eu estou até desanimada com a minha vida. Eu conheço você, estou vendo você há tantos anos. Agora, de uma hora para outra, você arranja um câncer na cabeça e você descobre o que foi. Como é que você não viu isso antes? Você que vê tudo, não viu isso? Eu vou morrer na semana que vem. Eu falei assim, calma que não é assim, que isso. Você não tem esses problemas. Agora, veja, é porque eu também chamo atenção para tudo, né? Eu chamo atenção, falo para vocês o que é, como é que é, de que modo que é. Eu sou cobaia. Então, como é que fica? Agora, eu como cobaia, o que você acha? Eu sou macaco rhesus, gorila, chimpanzé, bonobo, orangotango, o que você acha? A vida é dura. Você abre o jogo de pois é. Pra gente, pois é, agora quando eu abro o jogo demais, eu sou mais ornitorrinco, né? É uma mistura aí, vários bichos. Mas é a vida. Todo mundo aqui é ornitorrinco. Todo mundo tem várias misturas. Bem, a própria ansiedade pode juntar com coisas físicas e sei lá. Pode, e não é só isso. É juntar com o processo, por exemplo, do orgulho, do egoísmo, da condição social, da condição doméstica na família. Isso tudo dá ansiedade. É a situação. O que vai fazer? É a vida. Então as causas são variadíssimas. Isso eu queria que o senhor clareasse, por favor, uma coisa que não ficou aqui bem esclarecida para mim. O senhor falou primeiro que falar em ressex para resolver ansiedade não resolve, mas é uma questão de recinto por causa do turbilhão que fica dentro da mente da pessoa. A ressex, geralmente, a gente fala naquilo que tem alguma comorbidade com a pessoa, que ela precisa. Então a reciclagem existencial mexe nas coisas que a pessoa está fazendo. Então é aquilo que é o óbvio, o povo está vendo. Mas não mexeu no egão dela, no micro-universo consciencial. Isso é a recim. Agora veja, ansiedade o que é? É o egão, é o intraconsciencial, é dentro da pessoa. Se ela não quiser, não resolve nada. Não, isso aí tá claro. Aí mais tarde, você colocou, ansiedade é um mau hábito e, consequência, a pessoa tem rotinas péssimas. E a ressex tem relação direta com essa questão das rotinas. Então, como não, mas a rotina dela, rotina íntima. Rotina pensênica. É dela, a pensamização, a autopensalidade. Então a primeira coisa é essa. Hoje, por exemplo, eu atendi uma senhora e falei com ela, hoje, na segunda vez que nós conversamos, eu vou abrir o jogo com você. Você tem a síndrome da dispersão consciencial. Você precisa dar um jeito de fazer a retilinearidade da pensamização sua. Então, por exemplo, ela veio me falar no primeiro dia, eu vi, não falei nada. Agora hoje, como ela veio falar, eu falei assim, a hora que você vai falar para mim, você dá a volta por tudo quanto é lado, até a gente ver o que você quer. Então eu fui explicando para ela como é que é isso. Isso é mau hábito. A pessoa tem um mau hábito de pensionizar, de sentir, de se comunicar, de tudo isso. Ela nunca foi diretamente ao finalmente. Toda hora eu falo assim, e daí? Você sabe que uma das expressões que a gente pergunta é essa, quando a pessoa está flauteando demais. E daí? Vai ao finalmente. O que aconteceu? E daí? O que você quer? Senão, nem você não fica sabendo. Se você não tiver cuidado, uma pessoa dessa leva você no bico. Daqui a pouco você também está falando abobrinha. Você está entendendo como é que é? Tem que ver e se posicionar com lógica, cada coisa. Agora, ela entendeu, anotou tudo direitinho, vai colocar no laptop para ver como é que faz. Ela vai melhorar. Porque a gente vê que ela agora está querendo melhorar. Ela está trabalhando muito com a Conscienciologia, uma opção de coisa, fora de sério.
Entende? Mas tem que tomar uma atitude. Agora veja, como é que isso aconteceu com ela no início? Está na cara que foi a ansiedade. Ou que desencadeou. Entende? A pessoa flauta, ela fala uma coisa, fala outra, vem. É aquilo que eu falo, vai a Buenos Aires via Paris. Hein? É. Pois é, mas o problema todo é esse. Ela fica, expõe, etc. Entende? Que eu percebo assim, que tem várias contradições, né? Às vezes é o Você está contrário com muita disso. pressa, Que faz acontece. menos, Pois é. né? Que é omissão. Você quer Mas fazer agora, demais, faz tem menos. uma ansiedade disso. Se ela não fosse ansiosa, ela já teria parado para pensar e ver que ela está fazendo tudo errado. A conversa dela, o colóquio, entendeu? O diálogo está tudo errado. Você há de ver. Agora, estava só nós dois, ninguém ouviu nada aqui que eu falei com ela, eu abri o jogo, falei assim, ó, consciente foi consciente, deixa eu te falar aqui, vou te dar o diagnóstico, o que você precisa, você tem que dar um jeito nisso. Não resolve nada essas coisas que você está querendo, tem que ver primeiro é isso. Porque isso é básico na vida da pessoa. Entende? Uma pessoa que sai fora, está sempre no acostamento, ela nunca fica na estrada. Mega foco, ela perde toda hora, como é que fica? Não dá certo. E outra coisa, fala muito e escreveu na água, cuspiu para cima, não deu nada, não ficou nada, não sobrou nada. Agora, num caso desse, para ajudar a pessoa, a primeira coisa é abrir o jogo nisso aí. Não tem jeito de esconder, não. Senão você está tapeando a pessoa, eu não gosto disso. Eu não brinco com a saúde de ninguém. Eu tenho que brincar, tenho que falar a verdade. Gostaria de comentar um fato que ocorreu. Enviei uma pergunta há alguns minutos e quando o professor começava a responder, o computador pifou, desligando sozinho. Justo na hora que o senhor dizia o que fazer, gerando a grande ansiedade nesse ectoplasta principiante desgovernado. Assistirei depois quando baixar o arquivo. A pergunta... Vamos assistir. Vamos assistir. Ah, sei, não. O nosso amigo, eu sei. Não tem nada, não. Você vai ver o que eu falei. Eu falei, inclusive, o processo de excesso de peso, tá? Você sabe o que é que eu acho. Não tem nada, não. Ele vai entender. Esse aqui é muito vivo, ele estuda muito. Pretendo fazer uma mudança na minha vida, mas estou preso a determinadas circunstâncias. Como saber se estou me deixando levar unicamente pela insatisfação? Primeira coisa é o seguinte, ver o que é que você está fazendo em favor dos outros. Isso que você está fazendo é pouco ou é muito? Isso que você vai mudar é muito? Vale a pena a mudança? Como é que é? Olha o resultado. Isso vai enriquecer o seu saldo da ficha evolutiva pessoal? A coisa mais séria aí que eu vejo é isso. Se tiver, muda a situação, faz força. Às vezes é necessário a gente fazer uma cirurgia. Qual o passo a passo, de forma resumida, para libertar-se da ansiedade? Vem aqui a hora que você quiser conversar comigo. E abre o jogo que eu vou abrir o jogo com você. Vamos ver o seu tipo de ansiedade. Primeiro, vamos estabelecer o nível dela. Coloca um termômetro para ver a quantos graus que está. Aí você vai ver, está a 1.600 graus Celsius. Então vamos dar um jeito de abaixar isso aí para ficar na base de 20 graus. Vai dar um problema. Então é preciso ver por quê. Primeiro colocar um termômetro. Saber. Né? Ansiedade. Letra A. A enumerologia. Eu queria entender aquela questão da despreocupação. O desleixo, o desinteresse, a imprudência, a negligência, a despreocupação, a leviandade e a irresponsabilidade. Você entendeu ou precisa explicar? Queria aprofundar mais a relação da despreocupação com a ansiedade, porque, de certa maneira, não, até parece... Lá pelas tantas a pessoa sabe que ela é assim. Não, eu sou assim, não vou mudar. Então ela joga a toalha e desistiu de si mesma. Esse relaxamento é um suicídio lento. Isso é que eu chamo de suicídio lento. É um autocídio vagaroso, câmara lenta. Entende? É um suicídio. Uma pessoa dessa, quase sempre ela vai morrer mais cedo. Ela morre prematuramente.
Ela podia durar mais, mas às vezes ela não quer. Já teve pessoa que chegou para mim, que está com tanta ansiedade, e falou assim, vem cá, você tem ansiedade para dessomar? É isso? Você quer dessomar mais depressa? É isso que é o seu problema? Essa turma da risco-mania, a maioria é isso. Risco-mania. Esse excesso, por exemplo, das coisas que o povo faz em matéria de esporte, disso, daquilo. Isso tudo é ansiedade. No caso, é como se fosse a pessoa está mascarando que ela tem ansiedade, então ela diz, não, eu não vou me preocupar. Não, ela está fazendo o autoassédio, quer dizer, está se tapeando. Isso faz parte sim. Entendi. Eu estou vendo que o Clóvis está aí. Ó, Clóvis, eu quero dizer que um dia desse eu me referi à sua pessoa aqui. Quero um dia especial. Você está entendendo? Agora, até que falei bem dele, não foi? Foi bem? Foi. Ó, eu tenho meus testemunhos, ó, estão falando. Foi dia 21. Você sabe o dia 21, que dia que é, né? Mas a referência foi boa. Foi. Ah, então tá tranquilo. Eu falei de você e do Djalma. O Djalma está aí. O Djalma ouviu, não foi a referência dele, não foi boa? Assim, ó, o Clóvis, meu grande amigo de todo dia, hoje é o dia dele, eu queria dar umas palmadas para ele, mas não está aqui. Foi isso. Ah, então tá tranquilo, beleza. Mas, gente, o que mais que é que tem sobre a omissão da ansiedade ou ansiedade omissiva? Ou como é que é? Aproveitando aí a deficiência que você falou na patologia, fala um pouquinho aí sobre a deficiência causada pela impulsividade. Você não quer nada, né? A impulsividade, em primeiro lugar, é um processo de energia. Então, quase sempre ela ocorre com a pessoa que tem muita energia. Por isso que a maioria das pessoas impulsivas são pessoas imaturas, inexperientes, jovens, moças. Então, isso é comum. Agora, quando a pessoa ela é impulsiva desse jeito, tem muita energia e não sabe gastar aquilo convenientemente, às vezes aquilo se fixa e ela se torna vítima de si mesma para o resto da vida. Aí fica a ansiedade crônica e começa a aparecer as perturbações. Então, o problema dessa impulsividade é justamente isso. Por exemplo, uma pessoa que é hiperativa tem impulsividade nisso. Quase sempre tem uma ansiedade enorme. Por isso que da hiperatividade aparecem outras coisas. Uma coisa puxa a outra. Aquilo condiciona. É como se, vamos dizer, uma predisposição, entende? Embasa o resto que vem. É o que a gente percebe. E tratar a hiperatividade seria uma forma de tratar a ansiedade, nesse caso? Não, a hiperatividade, ela já mostra um processo, vamos dizer, arraigado, difícil, que a pessoa tem que começar a funcionar com isso logo. O ideal é trabalhar com a criança depois dos 2, dos 3 anos, quando viu que ela é hiperativa desde já. Isso é que é ideal. Por quê? Na hora que ela alcançar a fase adulta, sempre vai ter sequela. Vão ter casos depois daquilo. A hiperatividade sempre traz outras coisas depois. Então, é necessário examinar isso com calma. Professor. Mas e depois? Assim, vamos... Como é que é? Considerando que não foi tratado, como lidar com isso depois? Ver o salvar de incêndio e o que é que pode aproveitar. Tem que fazer o levantamento e ver como a pessoa está hoje, como é que ela é. O que sobrou? Porque geralmente ela é uma pessoa adulta problemática. Isso é regra, todo mundo sabe disso. Há muitos anos que a gente já sabia disso. Antes deles falar nesse negócio de hiperatividade, porque isso aí é coisa recente. A gente já sabia disso. Eu, no movimento espírita, eu vi muita gente assim. Agora a gente chamava por outras coisas. A pessoa ansiosa, a pessoa que não para, a locomotiva descarrilhada. Isso aí é que a gente falava mais. A locomotiva descarrilhada. Agora, há casos, por exemplo, mesmo de criança, que até assusta os adultos, da hiperatividade, quando ela é arraigada demais, é muito forte, muito intensa. A pessoa não para a hora nenhuma. Então isso é terrível. Agora, por exemplo, hoje eles tratam muito na base de Ritalina. A Ritalina
coloca a pessoa doida. Em pouco tempo ela acaba com o cérebro da pessoa. Então, quanto mais moço, pior. Criança deve-se evitar dar remédio para o sistema nervoso, porque o cérebro ainda está em crescimento, aqui está expandindo. Se põe o remédio, para tudo, dá tudo para trás. Há um retrocesso terrível. Então a pessoa às vezes vai até morrer da cura. Professor. Morrer da cura, quer dizer, entende? Você queria falar mais, Flávio? O senhor, numa tertúlia, comentou que estava estudando a cronologia subentrante, a cronêmica subentrante. Assim, eu vou trazer o verbete qualquer hora. E às vezes a pessoa ansiosa, ela fica ansiosa porque quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. É isso aqui, ó, a corrente, olha lá. Isso. Um real dentro do outro. Como é que... Eles não unem assim, aqui, ó. Não é igual tijolo. Tijolo é assim. Um depois Mas do não, outro. esse é assim, um dentro do outro. Exato. É subentrante. Agora, quando a pessoa ela o minuto ainda não acabou, já tem o outro. Agora, isso pode ser positivo, pode ser negativo. Pois é. Para a pessoa ansiosa, ela deve evitar ou tem que trabalhar? Não, para a ansiosa, o melhor é fazer tijolo separado. Só coluna. Nada de juntar nada. Sim. Nada de fazer aproximação de nada, senão dava atrás. Entende? Agora, o ideal para nós é ter a subintrância evolutiva, cosmoética, produtiva, que é aproveitar o tempo. É aquilo que eu falo, por exemplo, é o que eu falo, meu dia, se tivesse 48 horas, seria o ideal para mim. Agora, hoje eu sei mexer com isso. Quando eu tinha 28 anos, eu tive infarto porque eu não soube mexer. Você está entendendo? Eu não sabia mexer com isso. Professor, aqui, poderia falar um pouco mais da impulsividade, é um processo de energia? A impulsividade quase sempre é um processo de energia. A maioria do povo impulsivo é porque tem energia demais que não está sabendo gastar. Tem que saber gastar, aplicar essa energia. Tem muita energia, tem que dar um jeito, ficar livre daquilo. Entendeu? Aí é que vem a impulsividade. Olha que é assim. Por exemplo, eu estudei, você sabe, esse processo de prostituta. Eu vi que um monte de prostituta se tornou prostituta devido ao processo de ansiedade. Porque tinha energia demais. E a prostituta, em certos casos, ela pode ser a maior cuidadora que tem. É o cuidador. Ela é uma cuidadora da história. Agora, isso é terrível. Eu mesmo comecei a examinar isso para chegar, quando eu cheguei à conclusão, eu fiquei pasmo de ver certos casos. Tem óbvios. Você está entendendo? O problema daquela ansiedade da pessoa, a energia demais que ela tinha. Você comentou aqui, as pessoas são imaturas, inexperientes, jovens e moças. Então, a predominância é mais nas mulheres, com muita energia, e daí acaba... Agora, a mulher, ela quase sempre se deforma no período teenager, daquelas bases lá que tem, ó, observa lá que tem tudo sobre o processo da adolescência. Olha as fases da adolescência como é que são. Pré-adolescência e pós-adolescência. Ali quase sempre começa a ter ansiedade. A ansiedade, então, a pessoa descarrega na comida. Ela comendo, ela se acalma. A comida, no caso, é igual cigarro, é igual tóxico, é igual cocaína, entende? É a mesma coisa. Alguns, por exemplo, não é só a comida, às vezes é um refrigerante, uma coisa qualquer coisa fica tomando. Então, daqui a pouco a mulher começa a ficar deformada. Por quê? Se entrar no chocolate, ela se deforma, num ano, ela está toda alterada. Agora, nesse período de teenager, de adolescência, que o corpo está se formando, se deforma, começa a vir tudo quanto é. Aqueles negócios que tem, é um processo de automobilismo. Pneu, para-choques, etc. Aquele negócio que tem, né? Problema de automobilismo. Entendendo? Aí começa a vir tudo. É um problema. Esse processo de ter muita energia, eu percebo que são períodos, assim. Tem um momento que parece que acumula muita energia e daí tem que fazer alguma coisa com esse acúmulo de energia. Isso é proporcional. A gente fala com a pessoa para ela começar a ter mais a leitura, entende? Mais séria de alguma coisa para ela se acalmar, para ponderar, para ela ter mais reflexão. É o jeito para ver se melhora o problema do corpo. Agora veja, quase sempre essas pessoas que são assim, é porque ela não está se dando bem com o corpo que ela tem. Entendeu?
tem alguma coisa que ela não está satisfeita, que é um erro. A gente tem que ficar satisfeito com o corpo e dar um jeito de se adaptar com o corpo, para ele funcionar melhor. Então, o senhor está falando que em momentos que o corpo fica com excesso de energia, aquilo interferindo é porque não está se adaptando ao próprio corpo? Esse momento de excesso de energia? Pois é, não, o excesso de energia já vem, né? Está ali. Então, a pessoa não sabe aplicar aquilo. Por exemplo, num caso, aí às vezes é muito importante a pessoa praticar um esporte, outra hora andar na esteira, fazer caminhada, alguma coisa nesse sentido, entende? Isso seria um aporte do próprio soma? Esse excesso de energia? Mas não, às vezes é a inadaptação da pessoa que ele soma. O problema todo é esse. Agora, é uma pena. Eu, por exemplo, às vezes, dava para socorrer nas minhas coisas, porque eu vi isso muito cedo. Então você, às vezes, via numa família e chamava, ó, fulano precisa disso. Falava com os pais, eles tomavam atitude. Para socorrer enquanto pode. Porque se passar, por exemplo, chegar lá pelos 28, 30 anos, a pessoa é muito mais difícil de renovar. Mesmo com as plásticas que hoje tem, igual aquela mulher que já fez 42 plásticas, ainda não. Sempre vai ter problema, porque fazer plástica, se ela é maior, vai sempre criar problema, porque a pessoa vai passar por anestesia geral, isso tudo afeta a cabeça dela, o sistema nervoso. Uma pessoa que fez 42 cirurgias, mesmo que foi plástica, reparadora ou estética, ela tem alteração nos órgãos e sistemas dela. É muita intoxicação, 42 cirurgias, muita coisa. Professor, essa pessoa nunca vai ser muito normal. Olha o caso do Michael Jackson, foi isso. Eu estava pensando que o excesso de energia seria um aporte, né, para poder estar fazendo assistência. E o senhor traz que pode ser uma inadaptação ao corpo. Mas o excesso de energia aí é a pessoa que está jovem. O jovem tem muita energia para gastar. Tem criança que tem 2 anos, ninguém aguenta ficar perto dela, que ela é hiperativa. A energia sai pelos poros. O negócio está aí, na respiração. Uma loucura. Uma vez trouxeram um menino para eu ver lá no instituto. Então eu mandei todo mundo embora. Ela estava lá na sala que eu fui atender. Não, vocês vão embora que não é bom vocês verem a criança que vai entrar aqui. Agora, a hora que entrou, eu comecei a mexer com a energia com a criança. Para ver como é que dava. Mas não é fácil. E a mãe junto, examinando o caso. Agora a criança, um azougue, né, como eles chamam, né? É um negócio o seguinte, é um motor e alta tensão de 220, né, com algum processo atômico. Uma loucura. Agora, eu dei as indicações todas lá, eu estava estudando, eu nem fiquei sabendo depois o que é que houve. Depois de alguns anos eu nem fiquei sabendo o que deu. Mas a criança dava pena de ver a instabilidade do processo, a que nível que chegou, uma loucura. Eu sempre fui extremamente da ansiedade, e isso atrapalhava tudo o que eu fazia, nada saía certo. Comecei a fazer meditação, mas a meditação me deixava mais ansiosa, sai dessa. A partir disso, pensei em abstrair pelo menos um pouco dos inúmeros pensamentos que chegavam se atropelando em minha mente, e os quais geravam muita ansiedade. Aí comecei a prestar mais atenção em minha respiração, por alguns minutos. Isso eliminou por completo a ansiedade. Sim. Agora, ó, a respiração às vezes ajuda, mas a pessoa precisa ver, porque tem gente que às vezes já tem uma hipertensão, que ela vai começar a ver a respiração, ela começa a ver o coração batendo. Isso aí às vezes pior, em vez de ajudar, tem que ver. No seu caso, tudo indica que você tem a circulação boa, por isso você saiu bem. Meus parabéns. Morei na Nova Zelândia por 3 anos e já viajei para outros países. Pude experimentar uma forma de viver de um modo mais livre. Pude então concluir que sofremos ansiedade de acordo com a metodologia em que vivemos. Sim. Qual é a sua opinião em relação a isso? Não, é tudo verdade. O problema aonde a pessoa está, a situação que tem, às vezes as comparações com o povo, na vida doméstica da pessoa, tudo cria ansiedade. Agora, o ambiente também, às vezes, um lugar de muito movimento. Uma pessoa, por exemplo, trabalha na fábrica, com muito barulho, isso aí é problemático.
Valdo, eu não entendi como é que a inadaptação ao soma gera excesso de energia. Como é que é? Eu não entendi como é que a inadaptação ao soma gera excesso de energia. O Como é que problema é o funciona seguinte, o que é o soma? O soma é uma soma de energia, tá certo? Essa vida humana é energética. Você, por exemplo, você vem com uma carga de energia que você tem que distribuir. Você tem que usar isso. Agora, veja, a criança, por exemplo, o que é que eles fazem? Por que é que as mães e os pais gostam que a criança vá para a escola? Porque eles não estão aguentando mais segurar a criança, divide a energia. Então toda mãe fala, esse meu filho tem muita energia. Essa é a conversa universal, isso aí. Então veja, essa energia então ela tem que ser alocada, aplicada, empregada de alguma maneira positiva. Então a primeira coisa, tem que ver qual é o temperamento daquela criança e ver o que gosta. Pegar o ponto que afeta ela, a tendência que ela tem. E ali, para acalmar a pessoa, pouco a pouco, e ver como é que... Agora, se deixar, vai caminhar para a hiperatividade. A hiperatividade pode dar com o tempo não só problema de atenção, mas pode dar dislexia, pode dar outras alterações, caminhar para uma comorbidade mais séria, caminhar para um processo, por exemplo, até psiquiátrico. Tudo isso pode. Por quê? O adulto deslocado, aquele adulto feito pela hiperatividade, ele sempre vai constituir-se numa personalidade alterada. Tem alguma coisa alterada nessa pessoa. Sempre é assim. Então... Agora, por exemplo, nós já tivemos aí tanta gente hiperativa, porque isso sempre foi. Uma vez, nós fizemos instituto, eles perguntaram para mim, qual a doença que a gente tem que combater mais para equilibrar a conscienciologia? Eu falei assim, a hiperatividade. Uma das coisas que tem mais aqui. Até hoje ainda tem muita gente hiperativa aí. Então, assim, se pegasse uma criança e colocasse ela para aplicar corretamente a energia, ela não seria hiperativa. Uma das coisas sérias. A maioria das pessoas que tiveram algum quiprocó conosco e que viraram mini dissidentes, às vezes tinha hiperatividade. Uma boa parte delas. É gente que andou brigando, que andou discutindo, que não engolia nada, que não levava desaforo para casa, milhões de coisas, tudo. Às vezes tinha hiperatividade, mas no fundo era que não parava a hora nenhuma. Outra coisa, às vezes são pessoas super trabalhosas, operosas, trabalham muito. Mas muitas também trabalham riscando a água, não adianta nada, a porta roda e não faz nada. Entende? Então isso tudo tem que ser visto. É o problema da atividade devido à energia que está mal aplicada. Porque assim, só para esclarecer mais um pouquinho, se a criança hiperativa ela tivesse essa orientação de aplicar a energia corretamente, então ela resolveria o problema de hiperatividade. Não, tem que começar. É os 2 até os 7 anos. Agora, assim, se não consertar até os 7, pode esperar que vai ser um adulto problemático. E assim, tem crianças que não são hiperativas, e as que são hiperativas são por causa dessa inadaptação mas hoje eles já estão estudando muito, os diagnósticos estão muito mais apurados, mais corretos. É mais fácil ver uma pessoa que é hiperativa. Não está tão difícil assim, não. É mais fácil. Sim, é porque tem crianças que não precisam, digamos, dessa ajuda. Elas não são hiperativas, elas estão aplicando corretamente por conta própria, ajuda mais correta. Também errado, né? Se não tratando de uma coisa, sendo que a pessoa tem outra. Tem tudo isso. Essas coisas todas existem. Por isso que é bom se ouvir a segunda opinião, a terceira opinião, uma quarta opinião. Por que não? Isso existe. Esse cuidado que você muitas vezes fala com a euforia tem relação com esse processo da hiperatividade? Fala um pouquinho sobre isso. O que é, por exemplo, a hiperatividade na questão da bipolaridade é um caminho, né? Aquilo ali é um passo, está assim pertinho uma da outra. Agora, uma pessoa que tem muita excited, aquele negócio americano, que ela é super eletrizante, do thrilling, do show, do movimento, da atividade, filmes de ação. A vida dela é um filme de ação permanente. Essa pessoa, ela está praticamente no caminho da hiperexcitabilidade, da fase maníaca, da bipolaridade. Agora, uma pessoa dessa, se ela entra
e fica com excessiva lá pela santa, ela pode ter um surto de excitação. Quando tem esse surto, quase sempre vem o contrário. Então ela entra em depressão depois. Então essas coisas todas a gente vê. Uma pessoa hiperativa fica excitada, depois entra em depressão. Aí, vamos dizer, fica bem claro, evidente o processo da bipolaridade. Você vai examinar na família, tem um monte de casos daquilo, há um processo genético, um problema disso. Tá? Isso é muito comum. Valdo, você podia falar sobre a subintrância evolutiva cosmoética. Você citou e depois você parou de falar sobre isso. Não, porque eu vou trazer aí o verbete qualquer hora. Eu escrevi já, eu tenho um verbete sobre isso. Agora, a subintrância, ela pode ser negativa e pode ser positiva. Mas o que me interessa é dizer sobre o positivo. Que é a hora que a pessoa ela está tão organizada que ela não tem ansiedade, no entanto, ela produz mais do que a média, ela tem super organização e ela não é monkey, quer dizer, não tem toque. Então, esses processos é que nós temos que ver. Uma outra coisa, uma pessoa dessa, ela pode ter até uma, vamos dizer, arritmia, mas aquilo seria fisiológico. Você está entendendo? Tem uma série de condições que a pessoa parece que está na fronteira, mas não é não, ela está correta. Então, essa subintrância é bom a gente estudar. A subintrância, por exemplo, ela é muito comum nas questões, por exemplo, de ataques que as pessoas têm. Por exemplo, uma pessoa epilética, se ela começar a dar muitas crises epiléticas, uma em cima da outra, entra na subintrância. Você entende como é que é? Isso aí é pior que tem, isso pode até matar a pessoa. Quando há as crises subintrantes, uma depois da outra, sem parar, tem que sustar aquilo ali. Por isso que tem que ter remédio, acertar a vida para ficar num ambiente, um óleo pensando mais tranquilo, para evitar isso. Isso aí é a subintrância braba da pessoa em matéria de excitação. Porque na questão da epilepsia aí, da síndrome convulsivante, entende? O problema todo é de irritação do sistema nervoso. Então, essas coisas existem, isso aí tem. Agora, por exemplo, a subintrância. Eu mesmo acho que eu sou da subintrância. Entende? Desde a época que eu tive infarto, eu já era disso. Porque eu tenho uma certa capacidade de fazer as coisas mais rápido do que aquilo que é a média. E comigo, eu sou capaz de superar os meus números, sabe? Em matéria de Guinness, eu ganho de mim. Você está entendendo? Se eu quero, eu vou. Agora, hoje eu sei manter isso tudo, mas em compensação, com quase 50 anos já de hipertensão, hoje eu sei dominar certas coisas comigo. Esses dias agora, por exemplo, nesse ano mesmo eu tive aí uma crise hipertensiva um período. Então o que eu fiz? Durante um mês eu marcava a minha pressão arterial. Hoje eu já não estou marcando mais, já faz mais uma semana que eu parei. Está entendendo? Para ver tudo como é que era, para ver o que tinha. Aí eu mudei os remédios, porque os remédios não estavam funcionando bem comigo. Para eu não parar com o serviço que eu tenho, porque eu não faço excesso. As coisas são tudo pensadinho, pesadinho, é pensado e pesado. Você está entendendo o que quer dizer? Uma coisa e outra. Tudo é ali, eu vejo todos os detalhes. Com isso, a gente consegue superar. Agora, a subintrância. Quando eu estou para acabar uma coisa, começa a outra. Agora, um dos negócios que eu tenho, que eu estudei aqui, depois que eu vim para Foz, que eu falava sempre com ela, que é o pós-fácil dos originais. Entende? Isso aí é a maior prova da subintrância. Por exemplo, é impossível, a gente não pode deixar as ideias que você tem, a hora que acalmou tudo, que você já chegou num ponto, aquilo vem como se fosse um complemento, um bônus. É o pós-fácil mesmo, é um bônus, está entendendo? É um plus, é um upgrade. Você tem que pelo menos anotar aquelas coisas. Isso é subintrância. O negócio nem acabou, o outro já começou. Quer dizer, estão assim, um em cima do outro. Você está entendendo o que quer dizer? Há um período de dupla função. Agora, isso amplia tudo em matéria de ideias, de tempo, de oportunidade, uma opção de coisa. Agora, eu vou trazer aí o verbete qualquer hora. Eu só toquei aqui no assunto, para o povo ficar sabendo o que é subintrância. Senão,
Esse termo não existe nem no dicionário. Só tem subintrante, mas subintrância não. Então eu preciso de... Eu estou relacionando, qualquer hora eu vou te dar uma série para você mandar lá para a turma, para você colocar no ar. Estivemos ontem tentando conhecer e ajudar a Escola Floresta Encantada, um ótimo laboratório de estudo e de interassistência que trata de sistema de inclusão de hiperativos, jovens com síndrome de Asperger e crianças normais. Poderia correlacionar a síndrome de Asperger com o tema do ansiosismo? Sim, essas coisas tem. Isso é uma boa. Essa escola eu já vi falar nela. Tem gente que fala muito bem dela aí. Vale a pena ver isso, sim. Agora, isso aí tem relação. Pode olhar. E agora os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da abertura de hoje: 103 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 16 votos online. Teremos recados da Viviane, pela OIC, Rio Web Conference, Apex, Tânia, pelos laboratórios de dinâmica do CEEC, a Nerli, primeiro encontro da Paz, e a Thelma, o laboratório aquaplementário. Temos 18 verbetes para a eleição de hoje. Anticonscienciologista, assunto mateológico, autoconvicção, alterança parapsíquica, autoproexis parapsíquica, balanço pré-evoluciólogo, bem, benemerência, benignidade, besteirol, bestialidade, candidatura evolutiva, consciência títere, despertamento parapsíquico precoce, despertez, eustresse, homeostase geral, impessoalização. Boa tarde. Eu convido a todos vocês para um evento que vai ocorrer, pessoal, junto da segunda Semana da Saúde, quando vai ser a inauguração do campus OIC. O evento é o 3º simpósio de autoconsciência terapia, onde no dia 11 de outubro ocorrerão diversas atividades ao longo de todo o dia 11, que é um domingo, lá no campus da OIC. Vai contar então com uma conferência, 2 mesas de debate e ao final do dia 2 horas de campo bioenergético com o Epicom Alcir Alves. Quem tiver interesse pode ligar lá na OIC, né, 045 30 20 14 04, ou entrar no site da OIC, www.oic.org.br. O preço desse evento é R$50 e a renda vai ser revertida para a inauguração do campus OIC. Ok, obrigada. A Apex, gostaria de convidar hoje para a conferência online. Daqui a 1 hora, começa às 15h30. Vai ser uma entrevista com o professor Hernando Leite. O tema é inteligência financeira e o site é www.apexinternacional.org. É uma atividade gratuita e estão todos convidados. Olá, boa tarde. Estou convidando daqui a 15 minutos início de mais uma apresentação de pesquisa da dinâmica de terça-feira à tarde. Vai acontecer na sala da Reaprendência, das 15 às 17 horas, e as pesquisadoras que vão apresentar seus trabalhos serão a professora Neida Cardoso e a professora Ivone Cubarim. Muito obrigada pela atenção. Quero convidar todos para participarem do primeiro encontro da paz, que vai ser realizado pelo IPC, através do Centro Educacional de Autopesquisa do Rio de Janeiro. Ele vai ser no campus em Saquarema. Vai ser de 10 a 12 de outubro. Então vão ter várias pesquisas, várias conferências em torno da temática paz. O objetivo é reunir voluntários e alunos dos cursos de entrada na Conscienciologia para debaterem a temática da paz.
e principalmente o slogan da campanha, que é: a paz é uma responsabilidade íntima. Tá? Então, são todos convidados. Mais informações no site do IPC, www.ipc.org. Convidamos a todos a participarem do próximo acoplamentário, que vai acontecer de 16 a 18 de outubro aqui no CAEC, com a temática Interassistenciologia. Os EPICONs serão o professor Leonardo Firmato e Félix Wong. Para os teletertulianos interessados, é um curso sem pré-requisito, e para maiores informações é só ligar no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete Alternância Parapsíquica, com 7 votos. Obrigado e uma boa tarde a todos.